Nós estamos pregando na série Segredos da Eternidade. Eu quero começar a ler com vocês no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Queridos, eu não sei se vocês, assim como eu, têm ficado pasmos, horrorizados com o que está acontecendo no mundo. Irmãos, recentemente nós tivemos duas grandes instituições financeiras bancando e apoiando uma mostra chamada de arte, mas que nada mais é do que sexo aberto para crianças, pedofilia, ferindo o estatuto da criança e do adolescente. Uma em Porto Alegre, onde havia cenas explícitas em fotos, em quadros de sexo, com as crianças tendo total liberdade, sendo inclusive incentivadas pelas escolas a verem essa loucura. E agora, recentemente aqui no MAM, nós vimos uma exposição onde um homem nu deveria ser tocado, inclusive por crianças. Havia inclusive uma mãe incentivando uma filha de uns 5, 6 anos a tocar naquele homem. Nós estamos vivendo em tempos de horror, irmãos, onde as pessoas estão perdendo todo o senso de moral, de ética, de espiritualidade e de amor, inclusive as nossas crianças. É um tempo de guerras, onde pessoas matam por motivos banais e até por motivos religiosos. Vivemos de verdade num tempo em que, se você não tiver fé, você entra em desespero. Eu quero dizer para todos vocês que eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias da Igreja de Cristo na Terra. Eu creio que nós estamos vivendo nesses últimos dias. A igreja ainda resiste bravamente, mas o avanço do poder das trevas está cada vez mais dominando as mentes, os governantes, as autoridades, os juízes, os deputados, os senadores, todos cegos, chamando de liberdade aquilo que é um instrumento, uma afronta a Deus e um instrumento para a destruição da família e das nossas crianças. O que posso esperar? O que podemos esperar? Se nós não tivéssemos a convicção de que Deus é Senhor e soberano, nós nos desesperaríamos. Hoje eu quero dizer para vocês que antes de adentrarmos nos portais da eternidade, Deus já está nos dando um vislumbre do que vai acontecer nesta próxima fase no planeta Terra. E com certeza a Igreja de Cristo não estará aqui, mas nós já estamos percebendo. O segredo da eternidade que eu quero lhes apresentar hoje é um briefing, é um panorama, é uma visão, a grosso modo, não dá para pregar num dia só, do livro de Apocalipse. O livro menos estudado, relegado até mesmo por pastores e teólogos a quarto, quinto plano, por dizerem que é um livro alegórico, que pouco pode ser entendido. Mas hoje eu quero descortinar as verdades do mundo eterno no livro de Apocalipse. Amém? Eu quero começar dizendo que o texto inicia falando assim: revelação de Jesus Cristo.
A palavra apocalipse significa literalmente tirar o véu, desvendar, e se refere às noivas daquele período, daquele tempo, que se apresentavam diante dos noivos com o véu, e somente no momento do casamento elas tinham o seu véu retirado e podiam enxergar o noivo face a face. O tempo do Apocalipse será um tempo de revelação, revelação das coisas que hão de acontecer, mas revelação também da pessoa de Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz revelação de Jesus Cristo, está dizendo que Ele é o revelador, mas também está afirmando que Ele é o objeto da revelação. É a Ele que vamos conhecer de uma maneira desnudada, vê-lo como Ele realmente é. Quando Jesus veio na primeira vez, Ele nasceu de uma virgem, numa manjedoura, um estábulo de animais, envolto por panos humildes, por animais, por moscas, por insetos. E ainda que o apóstolo João tenha dito que a luz entrou no mundo e que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, naquele tempo a glória estava encoberta, era só um vislumbre. Mas no primeiro capítulo de Apocalipse, João tem uma visão não mais daquele Jesus que encarnou, mas do Cristo ressuscitado em todo o seu fulgor, em toda a sua glória. E ele diz que o seu rosto brilhava como a luz do sol na sua força. Ele diz que os seus olhos eram como olhos de fogo, que os seus pés como de pés de latão, de bronze polido. E ele então enxerga aquela visão, e o João, que tinha muita intimidade com Jesus, que tinha até coragem de deitar no colo dele, deitar no peito dele, quando Jesus falou: um entre vós vai me trair, Pedro olhou para João, Pedro estava mais distante, e falou para João: pergunta para ele quem que é. E João reclina a cabeça, deita no peito de Jesus e diz: quem é, Senhor? João tinha muita intimidade com Jesus. Ele dizia que ele era o discípulo amado, ele se sentia amado por ele, tinha liberdade para abrir o seu coração. Mas na visão que ele tem do Cristo ressuscitado, ele cai de joelhos. Tamanha a glória que lhe foi revelada. E eu quero dizer para vocês, queridos, que eu creio que esta geração não passará até que todos nós possamos contemplar o Cristo na sua total glória, ressuscitado, quando Ele vier buscar a sua igreja. Amém? Na primeira vez, Jesus veio para redimir. Quando Ele vier de novo, Ele virá para julgar. Na primeira vez Ele veio para a cruz, na segunda virá para o trono. Na primeira vez veio para o madeiro, na segunda vez virá para a sua coroação. Na primeira vez Ele esteve diante de Pilatos para ser julgado por ele. Na segunda vez será Pilatos que estará diante de Jesus para ser julgado por ele. Ele veio como servo na primeira vez. Em Apocalipse virá como soberano, como rei dos reis. Na primeira vez veio para todos, mas se tornou o Senhor somente daqueles que o aceitaram. Na segunda vez virá para todos, e a despeito de quererem ou não, todos os homens se prostrarão diante dele, e ele será Senhor de todos e Rei de todos, e os destinos da humanidade estarão nas suas mãos. Amém? Na primeira vez veio como cordeiro, como sacrifício voluntário. Na segunda virá como juiz, como leão da tribo de Judá. Sua força, sua ira, sua indignação serão conhecidos de todos e temidos por todos. Jesus Cristo é a pessoa central do livro de Apocalipse. É Ele quem nos conduz através desse livro à beira, ao limite,
a fronteira entre o mundo temporal e o mundo eterno. Porque quando as coisas começarem a ser descortinadas, as verdades eternas vão adentrar o mundo físico, e os propósitos de Deus para a humanidade serão estabelecidos, a despeito de toda obra maligna e de todos os exércitos humanos que o afrontarão. O livro de Apocalipse é um livro que tem um propósito. Propor é estabelecer antecipadamente. A história caminha não de maneira aleatória. A história caminha não ao léu, não por decisões humanas, por estratégias humanas. A história caminha para culminar no propósito estabelecido de Deus para toda a humanidade. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, diz assim: revelação, diga revelação, de Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Em primeiro lugar, é importante você entender que esse livro só pode ser compreendido por aqueles que lhe são servos. Deus deu a revelação, não é para qualquer um não. Os homens leem esse livro e dizem: esse povo é doido. Mas aquele que é servo de Deus, o Espírito Santo lhe revela que as coisas estão chegando ao tempo do fim. Amém, irmãos? E a palavra servo aqui é uma palavra, na verdade é um eufemismo. No original grego, douloi significa o escravo que foi libertado e voluntariamente decidiu ficar junto com o seu Senhor, servindo até a sua morte. Em outras palavras, a Bíblia nos mostra que Deus espera ter conosco um relacionamento onde Ele é Senhor da nossa vida, onde Ele é dono da nossa vida, dono dos nossos destinos, das nossas decisões e dos nossos caminhos. Ele já nos libertou, mas ainda assim Ele quer que nós vivamos debaixo do seu senhorio. E aqui existe um fulcro de toda a temática da Bíblia. Vocês se lembram, no livro de Gênesis, quando Deus começa a relatar, quando Moisés começa a relatar a respeito da criação, durante 12 oportunidades, ele chama Deus de Senhor Deus. Diga Senhor Deus, 12 vezes. Quando Satanás encarna a serpente e a serpente se dirige a Eva, ela diz assim: foi assim que Deus disse, subtrai o senhorio. O problema de Satanás não é que você creia na existência de Deus. Aliás, a Bíblia diz que até o diabo crê e teme. O problema de Satanás é que você faça de Deus o Senhor da tua história, o Senhor da tua vida, o Senhor da tua alma, o Senhor do teu corpo, o Senhor do teu talento, o Senhor do teu dinheiro, o Senhor da tua família, o Senhor da igreja. Deus quer ser o Senhor da igreja. E se Ele não puder ser o Senhor da sua vida, Ele não será o Salvador. Não há como se relacionar com Deus de maneira que Ele seja simplesmente o seu Salvador. Ou Ele será o Senhor da tua vida, ou Ele não será o teu Salvador. A palavra também diz que esta é uma revelação somente para os servos. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: só quem faz de Jesus o Senhor da sua vida pode receber essa revelação. A terceira verdade a respeito desse livro, que ele é um livro de bênçãos. Alguém vai dizer: mas a palavra de Deus inteira é bênção. Toda a palavra traz bênçãos, verdade ou não? Mas a palavra nos mostra que este livro tem uma bênção especial. E o texto diz assim nos versos 2 e 3: revelação, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Quanto a tudo que viu, João escreveu o que ele ouviu de Jesus. E ele diz:
bem-aventurados, diga bem-aventurados. Aqueles que leem, diga leem. E aqueles que ouvem, diga ouvem as palavras da profecia. E guardam, digam guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Aqui ele usa 3 verbos para descrever a maneira através da qual Deus vai abençoar a pessoa que tem contato com esse livro. Primeiro, ler, diga assim, ler. Isso é uma tarefa tua. Querido, mesmo que você não entenda, leia este livro, não fuja dele, porque somente em ler tem bênçãos para a tua vida. Em segundo lugar, ouvir, diga ouvir. Isso diz respeito aos púlpitos. As igrejas fogem do tema, tem medo, os pastores não estudam, não se debruçam. Mas a palavra de Deus diz que a palavra tem que ser pregada, porque ao ouvirem a palavra do Apocalipse, pessoas serão abençoadas. Nesse momento o Senhor está derramando bênçãos celestiais para vocês que estão ouvindo a palavra do Apocalipse, amém? Mas há uma terceira maneira de ser abençoado: guardar as palavras desse livro. Guardar significa obedecer, significa entesourar, significa reputar como algo nobre, algo importante, de grande valor. Hoje você pode receber uma bênção direta deste livro por causa destas 3 promessas do próprio Jesus. Diga para a pessoa do teu lado, diga, não é João que está falando não, é o próprio Senhor Jesus. Queridos, esse mundo não faz sentido a parte do livro de Apocalipse, porque é o livro de Apocalipse que revela novamente o propósito de Deus para a humanidade. Lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, a Bíblia diz assim: o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Glória a Deus, irmãos. Qual é o propósito de Deus para este mundo? Trazer de volta os reinos do mundo para o domínio e a soberania e o governo de Jesus Cristo. Porque lá no Éden, Deus deu ao homem o governo, a autoridade sobre a terra. Ele seria o representante, primeiro Adão, de Deus aqui na terra. Vocês sabem que Adão entregou a autoridade. Entregou a autoridade para a serpente. Por quê? Porque recebeu o convite de tirar o senhorio de Deus da sua vida e desobedecer a única ordem expressa que Deus deu: comereis de todos os frutos daqui, com exceção de um, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No momento que Deus não se tornou mais o Senhor de Adão, naquele momento Adão transferiu a sua autoridade para Satanás. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo vem como o segundo Adão, e como segundo Adão ele vem para restaurar, para redimir, para consertar tudo aquilo que o primeiro Adão fez de errado. Então o propósito de Deus e a humanidade converge para este momento de revelação, de descortinar-se a vontade de Deus, e o Espírito Santo está operando na vida dos crentes para que entendam qual é o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus, meu querido? Diga: os reinos deste mundo se tornarão do Senhor Jesus e do seu Cristo. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Ser Senhor da tua história. Qual o propósito do Senhor para a sua família? Ser Senhor sobre a tua família. Qual é o propósito de Deus para a nossa igreja? Ser Senhor da sua igreja. Amém, igreja? O mundo está cada vez mais afrontando a Deus, caminhando distante da palavra de Deus, e a palavra de Deus tem sido novamente questionada, lançado dúvidas sobre ela. Foi assim que Deus disse mesmo. E hoje a mídia, os professores,
os pais, os detentores de poder financeiro trabalham para questionar a veracidade da palavra de Deus e a sua aplicabilidade. Então, meu querido, em Apocalipse, Jesus Cristo toma de volta o que é dele. A razão desse mundo estar vivendo um caos é porque as coisas estão fora do seu lugar. Por exemplo, no livro de Apocalipse, a igreja é apresentada como noiva, mas a noiva pertence ao noivo, e ela não está com o noivo. Então as coisas não vão bem. No livro de Apocalipse, Jesus é o rei, e o rei pertence ao trono, mas ele ainda não está governando, e por isso que o mundo está um caos. No livro de Apocalipse, o diabo é visto como um criminoso, e o criminoso pertence à cadeia, mas ele ainda está solto. Mas está chegando o dia, meu querido, eu quero profetizar e declarar sobre a sua vida, em que o noivo estará com a noiva, em que o rei estará no trono, e que o diabo estará preso por toda a eternidade, e o Senhor há de reinar sobre todos os reinos da terra. Amém? Pode declarar isso, pode crer, porque a igreja hoje é instrumento de resistência. Nós somos a resistência espiritual, moral, intelectual. Nós temos que nos levantar e não nos amedrontar, porque o inimigo está colocando os seus profetas para afrontar a Deus, e a igreja está aqui não para brigar, mas para ser luz do mundo e sal da terra, mas para bradar a palavra de Deus, para que todo aquele que quiser e desejar se renda ao senhorio de Cristo e seja salvo. Vivemos num mundo debaixo de maldição, por causa do pecado, mundo de dor, de angústia, de desesperança, de guerras, de morte, de destruição. O que dizer para um pai que perdeu seu filho por uma bala perdida de uma guerra sem sentido? O que dizer de um marido ou de uma esposa que está diante da sepultura do companheiro ou da companheira de uma vida? O que dizer para um filho de Deus que no seu corpo tem enfermidades que corroem e destroem e podem levar até a morte? O que dizer para uma criança que foi violentada, que foi abusada por um pai, por um tio, por um professor, ou até mesmo por alguém da igreja? Quando a gente começa a ouvir as notícias, irmãos, a gente começa a ficar sem esperança. Mas eu quero te dizer, o que dizer para todos esses? Dizer que o tempo da soberania, da atuação do diabo neste planeta está chegando ao fim, e que o Senhor há de restaurar todas as coisas, porque Ele prometeu e Ele vai cumprir. Amém, igreja? Não é uma questão de ser, não é uma possibilidade, é um fato concreto. A cada dia que vivemos, estamos mais próximos da intervenção do Rei dos Reis sobre esta terra, e Ele virá desta vez como um leão que será temido por todos aqueles que o afrontam e que rejeitaram o tempo da oportunidade. Essa expectativa da volta de Jesus muda a nossa vida, irmãos. Se você estiver pensando, não, o pastor está apelando aqui, está querendo botar medo, querido, eu estou sim. Estou querendo sim sensibilizar o teu coração, porque chega de oba-oba, de cristianismo, onde que a graça de Deus é uma permissão para que você viva em pecado. Ninguém pode vencer o pecado na obra da carne, na força do braço, porque é a graça de Deus que nos conduz ao arrependimento. Mas saiba de uma coisa, é o temor a Deus que é o princípio da sabedoria, e é o temor a Deus que nos leva a conhecer os seus segredos e os seus mistérios. Tiago 5,8 diz assim:
Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Queridos, Deus trabalhou na minha vida. Eu nasci numa família onde todo mundo é bravo. Nasci numa raça de gente brava, italiano, e tinha um temperamento bravo. Qual é a chance de um camarada desse ser manso? Mas Deus tratou a minha vida. Aqueles que vieram para a igreja no início lembram da salinha. As pessoas estremeciam ao serem chamadas para a salinha. Mas Deus trabalhou na minha vida. As lutas, as tribulações, os levantes do inferno, as diversas vezes que agir do meu jeito não deu certo, me fizeram uma pessoa paciente, mansa. Eu já não me defendo, irmãos, eu deixo Deus fazer isso. Glória a Deus. É isso que a revelação faz na vida do crente. E Deus está falando para você hoje: sede pacientes e fortalecei o vosso coração. Agora não é hora do cristão ser fraco. Agora é hora de você ser forte, se juntar a pessoas fortes, porque a Bíblia diz: se te mostras fraco no dia da angústia, então pequena é a tua força. E o Senhor te diz hoje: paciência, fortalecei-vos uns aos outros, porque o Senhor está próximo, a sua vinda está próxima. Amém, igreja? Quantos podem dizer que eu creio? O livro de Apocalipse é um livro de consolação, mas o livro de Apocalipse também é um livro de admoestação. O versículo 3 diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Alguém vai dizer: mas pastor, essa palavra foi escrita 2000 anos atrás, então que proximidade é essa? Essa palavra grega, egis, não significa exatamente proximidade, significa iminência. E você sabe a razão porque Deus jamais revelou a alguém o dia da volta dele? Porque se eu soubesse que Jesus voltaria daqui a 10 anos numa determinada data, muita gente iria ser tentado a viver uma vida à parte da sua vontade. Mas quando você sabe que Ele pode voltar iminentemente, em qualquer momento, você se prepara para a vinda dEle. E a Bíblia diz que o dia do Senhor virá como ladrão. Você não sabe o dia, mas você espera por Ele. Então, Igreja Batista Palavra Viva, e todos aqueles que vão me ver pela internet, porque esse é o tempo de cumprimento das profecias. Hoje o mundo está sendo evangelizado. Enquanto eu estou pregando aqui, o mundo inteiro, tem gente em muitas nações da Ásia, da Europa, no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá, até Israel. E eu digo para você: santifica a tua vida, prepara o teu coração, sede paciente na hora da luta e fortalecei-vos, porque a vinda do Senhor está próxima. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, o apóstolo diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo, e usa a mesma palavra, iminente. Sede, portanto, diga portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Critério significa passar pelo juízo. Hoje, irmãos, os crentes estão vivendo uma vida irresponsável. Você sabia que tem na rede social um site chamado Fuxico Gospel? Quantos conhecem o Fuxico Gospel? Tem alguns até que participam, né? Fuxiqueiro. As pessoas entram lá para falar mal uma das outras. Isso não é atitude crente. A palavra de Deus diz: sede criteriosos, sede sóbrios. O cristão tem que ser conhecido pela sua sobriedade.
não pelos seus excessos, não pela sua língua, não pelos seus comportamentos, não por uma vida de viver escondido no seu pecado. Sobriedade, o indivíduo sóbrio é aquele que bebia e não bebe mais, aquele que mentia e não mente mais, aquele que fofocava e não fofoca mais. Por quê? Porque ele é sóbrio, ele está liberto e ele se prepara para a vinda do Salvador. Amém, igreja? Sede criteriosos e sóbrios. Ele diz: a bem das vossas orações. Em outras palavras, se você não for sóbrio, as tuas orações não serão ouvidas. Você vai pedir e clamar e Deus não vai te ouvir, porque Deus ouve aquele que se torna servo dele, obediente à sua voz e à sua palavra. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11 diz: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Diga: advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Vocês estão percebendo? Jesus fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, Pedro fala sobre isso. O que eles estão dizendo é que quando nós temos a sensação de que o Senhor está próximo, nós, em temor, consertamos a nossa vida. Querido, se tem gente aqui vivendo uma vida torta, adulterando, vivendo uma vida atrás de internet, pornografia, se tem gente fofoqueira, gente dividindo lares, gente destruindo a obra de Deus, eu quero te dizer, é hora de arrependimento, porque nós somos filhos de Deus e devemos ser luz do mundo e sal da terra. Esse é o chamado da igreja, fazer resistência, não nos unirmos. Fuxico gospel, nada é fuxico do demônio, porque evangelho não é de fofoca. O evangelho, cada um tem que dominar a sua língua, porque a língua, um pequeno órgão pode pôr fogo numa floresta inteira. Aparta-te destas pessoas, elas não são de Deus, estão dominadas pelo inimigo. Filipenses 4:5, seja a vossa moderação, diga moderação, conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Como você é conhecido? Como uma pessoa sensata, moderada, uma pessoa explosiva? Eu quero declarar para você: não dê nome, não dê desculpa para os seus pecados. Muda de vida, sede sóbrio, sede moderado, e que a sua moderação seja conhecida perante todos. Por quê? Porque perto está o Senhor. A vinda do Senhor é iminente, e Deus espera que a sua igreja, a sua noiva, seja adornada, preparada, que o nosso testemunho, o nosso falar, a nossa conduta, o nosso coração, a nossa adoração, a nossa maneira de nos relacionarmos com as pessoas, até com os nossos inimigos, tem que ser não na base da carne, mas na base do Espírito Santo. O livro de Apocalipse nos dá a chave para entender os tempos. E no versículo 19 do capítulo 1, João diz assim, aliás, Jesus diz a João: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Diga assim: as que viste, as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Aqui claramente há uma divisão do livro de Apocalipse. As que viste é a visão que ele teve de Jesus. Ele viu Jesus no seu esplendor, olhos de fogo, cabelos brancos, vestes resplandecentes, rosto como o sol no seu fulgor, pés de bronze polido. Isso é o que ele viu. Ele diz: relata isso. É tempo de revelar
quem é que vocês serviam? Não é mais o Jesus que andou entre vocês como um homem, agora sim, é o Filho de Deus no seu resplendor, que vem para rugir, para julgar o mundo, e a humanidade ficará atemorizada quando ele se manifestar. Não mais crucificado, ressurreto e glorificado. Não mais como servo, mas como Senhor e como juiz. Com o Jesus terreno, João era íntimo. Com o Jesus ressurreto, ele caiu de joelhos. A segunda parte desse livro fala das coisas que são. E as coisas que são no tempo de João. João está no final do primeiro século, provavelmente com 90, 95 anos de idade. Já está vivendo na era da igreja, que começa no livro de Atos, capítulo 2, e vai até o capítulo 3 de Apocalipse. Nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse, a palavra igreja aparece inúmeras vezes. Mas então, ele nos deu uma dica, a terceira fase, as coisas que hão de acontecer depois dessas. No grego é metatauta, diga metatauta. Metatauta é literalmente depois disso. Aqui nós temos uma divisão do livro. E ele diz: você relate as coisas que você viu, o Cristo ressurreto, as coisas que são a era da igreja, e as coisas que hão de acontecer depois da era da igreja. Ele usa o termo metatauta. E quando chega no capítulo 4, versículo 1, ele começa o verso dizendo: depois destas coisas, metatauta. Olhe para o teu irmão e diga assim: esse é o sinal. Começa a terceira fase aqui, ele diz: metatauta, depois dessas coisas, olhei, e não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta, ao falar comigo dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Diga metatauta. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Apocalipse 4, versículo 1, até o final do 22, fala do Apocalipse sendo descortinado. Começa com um evento que terá impacto no mundo inteiro. E esse evento é chamado de arrebatamento da igreja. Vocês percebem que é o fim de uma era, o fim da era da igreja. E o texto diz: uma porta aberta no céu. Diga arrebatamento. É uma porta aberta nos céus. Depois ele diz: eu ouvi também uma primeira voz, que como de trombeta falou comigo. Diga trombeta. Diga arrebatamento. Acontecerá quando a trombeta tocar, a última trombeta tocar. Amém. E o texto ainda diz: subcar. Diga arrebatamento. É a igreja sendo arrancada deste mundo. E a palavra harpazo é a palavra que origina a palavra raptar. Você vai estar andando tranquilamente na rua, ou dirigindo o seu carro, e você será sequestrado. Mas não vai ser pelo inimigo, vai ser pelo noivo. Você será levado à presença de Deus imediatamente, num piscar de olhos. O arrebatamento virá depois do comando de Deus. E quando Deus fala subir aqui, não vai ter ninguém. Tem gente que fala: mas tá bom aqui, se você é de Jesus, você vai, meu querido, vai deixar a tua roupa, vai deixar tuas joias, vai deixar a cueca, vai cair tudo, mas você será transformado e receberá um novo corpo, um corpo glorificado, e encontrará o Senhor nas nuvens. Amém? Você pode glorificar o Senhor? Quantos podem dar um glória a Deus? Está chegando a hora, igreja. Vocês querem ver a semelhança desse texto de João, citado por Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17.
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, diga ordem, comando, igual outro texto, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, diga trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os crentes que morreram crendo em Jesus vão primeiro do que nós. Depois nós, os vivos que ficamos, seremos raptados, arrancados, arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí ele termina dizendo: consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. Queridos, a morte não é o fim, a morte é o começo da vida eterna. A palavra de Deus nos assegura que Jesus está se preparando para buscar a noiva. Só nós vamos ouvir a trombeta, os ímpios não vão ouvir. Só nós seremos arrebatados, os que não creem ficarão na terra para a grande tribulação. E é muito importante você saber discernir a diferença do arrebatamento para a segunda vinda, porque a Bíblia diz que o arrebatamento é como ladrão, à segunda vista todo olho verá, assim como o relâmpago que sai do oriente e vai para o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. O arrebatamento é o encontro com Jesus nos ares, nas nuvens. Na segunda vinda ele desce na terra, vem com os seus santos, que somos nós, e pisa no monte de Jerusalém, que é o monte das oliveiras, e vai partir esse monte no meio. Essas duas manifestações são separadas por 7 anos da chamada grande tribulação. No capítulo 3 termina a era da igreja. No capítulo 4 vem o arrebatamento. E aí nós estaremos com o Senhor nos ares, celebrando o casamento, as bodas do Cordeiro. Sabe como a Bíblia diz quantos dias durava um casamento de um judeu? 7 dias. 7 dias representam os 7 anos que o mundo vai estar em tribulação, e a igreja vai estar experimentando as delícias do noivo. Glória a Deus. Se prepare para isso, santifique a tua vida, muda o seu coração, deixa o teu pecado, prepara a tua lâmpada com óleo, porque o Senhor está para voltar. Amém, igreja? Consolai-vos, porque a vinda dele está próxima. E eu quero concluir esta palavra. Eu disse, Apocalipse significa retirar o véu, significa desvendar a pessoa de Jesus. Mais importante do que saber dos acontecimentos que virão, é saber quem é o nosso Senhor. E o livro inteiro de Apocalipse fala de Jesus e dá nomes a ele, e eu vou ler rapidamente para vocês. No capítulo 1 ele é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o governador dos reis da terra, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o todo-poderoso, o primeiro e o último, o filho do homem, aquele que vive. No capítulo 2, ele é o administrador da igreja, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés como do bronze polido. No capítulo 3, ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, governo, aquele que é o amém, a fiel e verdadeira testemunha, o início da criação de Deus. No capítulo 4, ele é aquele que se senta no trono nos céus. No capítulo 5, ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele é o cordeiro que foi morto, que vive pelos séculos dos séculos. No capítulo 6, ele é o cordeiro que derrama sobre a terra a sua ira. No capítulo 8, ele é o paciente coletor das nossas orações. No capítulo 9, ele é aquele que retém e detém os monstros no abismo. Existem demônios que estão presos no abismo e que não têm direito de nos tentar, porque estão sendo guardados para o dia do juízo.
No capítulo 10, ele é o Criador dos céus e da terra e também do mar. No capítulo 11, ele é o Cristo, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Diga Senhor Deus. Diga não somente Deus, diga Senhor Deus Todo-Poderoso. No capítulo 12, ele é o Cristo, ele é o Cordeiro, ele é Jesus. Eu vou falar em hebraico: Mashiach, Adonai, Yeshua. No capítulo 13, ele é o Cordeiro, é aquele que tem o livro da vida. No capítulo 14, ele é o Cordeiro sobre o monte de Sião. Ele é Jesus o Senhor, o Filho do homem. No capítulo 15, ele é novamente o Cordeiro, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Diga Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é o Rei dos santos, ele é o Senhor. No capítulo 16, ele é aquele que era, que é e que há de ser o Senhor Deus Todo-Poderoso. Diga o Senhor Deus. Diga Senhor Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso. No capítulo 17, ele é Jesus, o Cordeiro, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. No 18, ele é o Senhor Deus. Diga Senhor Deus. No capítulo 19, ele é o Senhor nosso Deus. Diga Senhor nosso Deus. Ele é o Senhor Deus, ele é o Cordeiro, ele é Jesus, ele é fiel e verdadeiro, a palavra de Deus, o Todo-Poderoso, e Rei dos reis e Senhor dos senhores. No capítulo 20, ele é Jesus, o Mashiach, o Cristo. No capítulo 21, ele é o Alfa e o Ômega, o Aleph e o Tav, o Cordeiro, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Diga Senhor Deus Todo-Poderoso. Ainda que Satanás, a serpente, tenha subtraído o senhorio de Deus, quando o Apocalipse se descortinar, ele se revelará como o dono de todas as coisas. Capítulo 22, ele é o Cordeiro, o Senhor Deus. Diga Senhor Deus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, Jesus, a raiz de Davi, a estrela brilhante da manhã, o Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus. Aleluia, igreja. Ele é Senhor. Ele é Senhor da sua vida, ele é Senhor da sua história, ele é Senhor do teu corpo, ele é Senhor do teu coração, ele é Senhor da tua mente, ele é Senhor dos teus talentos, ele é Senhor da terra, sobre os senhores desta terra, ele é o Senhor dos senhores. Então, queridos, não temam, igreja, ainda que a nossa alma se abata diante das afrontas, ainda que fiquemos estupefactos, porque é inacreditável que em tão pouco tempo o mundo se tornou um mundo impuro, onde o certo é chamado de errado, onde o errado é chamado de certo, onde Deus é visto como um demônio, e tudo que o diabo faz é enaltecido pela mídia, pelos artistas, pelos intelectuais. E eu quero dizer para você que todos estes estarão de joelho um dia perante o Rei dos reis e o Senhor do Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quanto a nós, permaneçamos sóbrios, pacientes, fortalecendo o nosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Igreja, eu já preguei aqui para vocês, não se iludam. Pessoas que estão andando com pecados conscientes não vão ser arrebatadas. Em todas as vezes que o Senhor fala da sua vinda, Ele diz: preparem-se. E ao dizer preparem-se, Ele está dizendo: noiva, adorne-se com roupas de santidade. Talvez haja pessoas aqui que estão vivendo debaixo de cadeias infernais de pecado, e o Senhor está dizendo para você: tem um jeito de você se livrar disso: arrependimento. Se renda ao Senhor. Diga para Deus: Deus, eu não quero viver de uma maneira a envergonhar o teu nome. As pessoas podem não ver, mas os demônios veem.
Mas no momento que você invocar o nome do Senhor e clamar pelo seu perdão, Ele vai te purificar. E Ele diz que as suas vestes se tornarão mais brancas do que a neve. Queridos, Deus não está pedindo que você vença na sua força. A palavra de Deus diz que quando aqueles que não se converteram, que enfrentarão a tribulação, quando enfrentarem o poder do anticristo, Ele diz, eles o venceram. Digam, eles o venceram. Diga, pelo poder do sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Diga, sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Jesus já morreu na cruz para te libertar. Aqueles a quem o Filho libertar, verdadeiramente livre será. Mas testemunho, no grego a palavra testemunho não é somente palavras. A palavra é mártir. A palavra mártir na nossa língua é uma transliteração da língua grega. Porque os testemunhas da igreja primitiva tinham que morrer pela sua fé. E com o enorme número de pessoas que morreram testemunhando, a palavra mártir se tornou uma marca em todas as línguas do indivíduo que morre pela sua fé. Para muitos aqui Deus não vai exigir que morramos, mas Ele quer que a carne morra e que nós vivamos no Espírito de Deus, andando no Espírito, vencendo a carne, para glorificar a Deus e ter poder e autoridade sobre o Espírito do anticristo que está atuando já neste mundo. Mas a Bíblia diz que enquanto a igreja estiver aqui, aquele que o detém, tem que ser retirado para que ele se levante. Eu quero declarar, muitas vezes eu olho para o meu neto, meu netinho Enzo, amor da minha vida. Eu falo, Senhor, que mundo ele vai viver? E outro dia eu estava de joelhos orando ao Senhor. O Senhor falou, filho, eu tenho uma aliança com ele, porque tenho aliança com você, tenho aliança com a mãe e com o pai dele, eu tenho uma aliança com ele. Então eu quero declarar para a igreja, não tenha medo dos seus filhos, porque o Senhor é com eles. Agora viva uma vida de poder, viva uma vida de autoridade, porque você será instrumento para barrar o avanço de Satanás na tua vida, na tua família, na igreja, na história, no teu trabalho. Você será luz do mundo, sal da terra, igreja que se levanta como o exército do Altíssimo. Amém, igreja? Glória a Deus. Você pode dizer, eu creio, eu recebo esta palavra. O segredo do livro de Apocalipse é que Jesus será o Senhor sobre todos. Hoje você tem a liberdade de ser o Senhor da tua vida. Eu sou dono do seu nariz, eu não sou dono do meu nariz. Meu corpo inteiro é do Senhor, e Ele quer isso na sua vida. A palavra de Deus diz que estes que se submetem a eles serão reis e sacerdotes no reino de Deus. No início desta série eu falei para vocês sobre um livro, Movidos pela Eternidade. E nesse livro, você que já leu, ele fala de pessoas que tinham trabalhos serviçais e que se tornaram governadores no reino vindouro, e outros que tinham posição de destaque, de autoridade, e que ainda que tenham sido salvos, ocupam posições de muito menor destaque. As tuas decisões e as tuas escolhas hoje é que vão determinar a maneira como você vai passar a eternidade. Feche seus olhos, querido. Não importa o que você tenha feito, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas hoje chegou a hora de uma decisão definitiva.
Chegou a hora de você parar de protelar, de justificar o seu pecado. Pode ser um pecado na carne, pode ser impureza, pode ser prostituição, mas pode ser também uma língua ferina, um coração cheio de inveja, palavras que destroem, fofoca no meio do povo de Deus. Pode ser rebelião, pode ser arrogância, pode ser insensibilidade, pode ser avareza, falta de generosidade. O Senhor está te dizendo: eu quero fazer de você o meu servo. Eu quero te fazer da tua vida uma vida que brilhe e manifeste a minha glória. Esta palavra tem esse objetivo, de produzir arrependimento, mudança de direção. Chega de relativizar, chega de justificar. Entrega a tua vida, entrega tudo para Deus. Se você hoje, não importa qual seja a área que você quer ser liberto e que você quer entregar ao Senhor, e a palavra de Deus diz que quando você confessa os seus pecados, Ele lança os seus pecados nas profundezas do mar e deles não mais se lembra. Eu quero me dirigir primeiro a você, que talvez já seja um simpatizante de Jesus, que talvez creia em Deus, mas não fez dele o Senhor da tua vida. O que eu vou lhe propor não é uma mudança de religião, é uma rendição total da sua vida. Tem alguém que quer entregar tudo para Deus hoje, se render a Ele como o Senhor da sua vida, quer confessar os seus pecados passados para que Ele perdoe, e quer também entregar as suas ansiedades e medos do futuro? Hoje você tem essa oportunidade. A igreja fica de olhos fechados, e eu vou dar uma oportunidade para você hoje. Se você quer fazer essa oração de entrega, levante a tua mão onde você estiver, e eu vou orar por você em nome de Jesus. Há alguém? Graças a Deus por essa vida. Alguém? Graças a Deus por essa vida. Há mais alguém? Há mais alguém aqui? Graças a Deus por essa vida. Graças a Deus por essa vida. Graças a Deus por essa vida. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Por favor, venha aqui à frente. Eu vou orar com você e vou orar por você. Não tenha vergonha. Venha para cá. Hoje é o dia da sua salvação e da tua entrega em nome de Jesus. Quantos aqui querem estar mais cheios do fogo de Deus? Diga amém. Quantos querem se arrepender hoje de toda frieza espiritual? Porque às vezes a gente fica frio, viu gente? Sabe o problema que você está passando? Deus está permitindo, porque os crentes são igual aos judeus. Quando tudo vai bem, as pessoas ficam independentes. Mas quando as coisas começam a se tornar difíceis, as pessoas buscam a Deus. Amém? E o Senhor me manda dizer que o teu problema não é para a morte, é para a glória dEle. Mas toma decisão agora, toma posição agora. Deus quer levantar uma igreja que tenha testemunho, que tenha poder no testemunho, porque o poder do sangue já foi derramado na cruz do Calvário. Quando Ele clamou, está consumado, é de verdade, está consumado. Tudo que tinha que ser feito para a nossa vitória já foi feito e realizado na cruz. Amém? Igreja, Deus ainda tem muita gente para ser salva. Não desista dos seus filhos, não desista dos seus pais. Nesses últimos dias o Espírito Santo vai fazer uma grande colheita. Sabe aquela pessoa que você diz: esse não se converte de jeito nenhum? É esse que vai se converter, é esse que vai ser instrumento de glória para Deus. Eleva os teus olhos para o alto, de onde vem o teu socorro? Teu socorro vem dos céus. Não deixa o inimigo dominar o teu coração. Não deixa o inimigo dominar com depressão, com desejo de morrer. Não deixa o inimigo vencer você com essas palavras que ele tem soprado. Acabe com a sua vida, essa vida não vale a pena.
O Senhor está aqui, Ele é Senhor da tua história. Sabe, aquilo que você fala, só um milagre, que ninguém acha que pode acontecer. O Senhor diz: eu sou o Senhor dos milagres, e eu quero fazer milagre na tua vida. Sabe para quê? Para que as pessoas se rendam a Ele e o confessem com o Senhor do Salvador das suas vidas. Amém. Igreja, perto está o Senhor, consolai-vos. Sabe o que é consolo? É você ter um lenitivo para a dor, para a perda, para a saudade. Nós vamos passar por essas coisas, mas isso não é o fim. Quando fecharmos os olhos nessa vida, imediatamente estaremos diante do Senhor. Semana que vem você não pode perder a palavra. Eu vou falar para o céu, vou responder perguntas que muita gente tem. Mas antes que chegue a hora de entrarmos na eternidade, precisamos trazer o poder da eternidade para a nossa vida, para a sua vida, para o teu coração. Confesse o teu pecado. Se você tem sido vencido por um pecado, chegue em casa e chora diante do Senhor. Diga: Senhor, eu quero ser liberto desse pecado, porque eu quero testemunhar o que o Senhor fez na minha vida. Perto está o Senhor. Noiva de Cristo, levante a mão para o céu. Diga: Senhor, eu quero me preparar para a tua vida. Eu entrego o meu coração, meus desejos, meus sonhos, minhas lutas, meus problemas, eu entrego ao Senhor. Diga: Senhor Jesus, eu estou me adornando, eu estou me preparando, porque eu faço parte da noiva do Cordeiro. Muito obrigado, Senhor, que Tu és o meu Cordeiro, o meu sacrifício, mas é também o leão, o Senhor da minha vida. E agora, Pai, olha o coração desse povo aqui. Olha para as súplicas. E eu te suplico, Senhor, liberta aquele que está vivendo com uma dor insuportável, aquele, Senhor, que está querendo dar cabo na própria vida, aquele que está querendo desistir, aquele que está querendo, Senhor, voltar para o mundo. Eu te peço, Senhor, bota a tua mão poderosa. Espírito Santo, opera na tua igreja, liberta os teus filhos, e que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus, e o amor do Pai, do Papai Celeste, e todas as consolações do teu Espírito Santo sejam multiplicadas e distribuídas e derramadas sobre todo o teu povo em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém.